Shalom, irmãos. Que responsabilidade, né? Fazer uma palavra para a igreja. E, na verdade, é sempre uma responsabilidade a gente estar levando a palavra de Deus, né? Seja aqui no púlpito ou em qualquer outra plataforma que nós estamos, né? Seja no nosso dia a dia, no nosso trabalho. É sempre uma responsabilidade e é uma alegria também, né, de poder compartilhar da palavra do Senhor com outras pessoas. E hoje nós vamos estar indo lá em Gênesis 37:3, lá na história de José. Nós vamos estar passando um pouquinho pela história de José. Em 37:3 está escrito assim: Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Em algumas outras versões fala que são vestes coloridas, né? Ali naquela versão está escrita túnica de várias cores, né? Em algumas versões não vai estar escrito que é colorido, tá bom? Mas nós vamos ficar numa versão que fala sobre a veste colorida, tá? Então, hoje eu quero trazer uma reflexão para a igreja sobre José, mas não sobre a história de José em si, o sonho que ele teve, né? Mas que a gente percorra um caminho diferente, o caminho das vestes de José, que foram trocadas por várias vezes durante a sua história. E na primeira vez, aparecem as vestes de José ali, as vestes de filho amado. Ali em 37:3, a gente tem as vestes em que Jacó, Israel, né, já com o nome Israel, ele entrega essa túnica colorida para José. E essa túnica colorida de José, quando eu fui pegar as escrituras e fazer esse estudo para trazer a palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração foi que essa veste colorida, ela é uma veste revestida de glória humana. É uma veste de filho amado, porque Israel amava mais José do que os outros filhos, mas é uma glória também que representa o revestimento de uma glória humana. Por quê? Porque se a gente pegar a história de José, a gente sabe que os irmãos de José, eles não gostavam de José. E acredito que fica claro, né? José é o filho mais amado, né? E nesse princípio de todas as coisas, o pai dá uma veste que representava que José seria a pessoa escolhida para, como é que se fala? Perdi a palavra. Quando herdar, isso, seria o herdeiro, né? Maior dele, né? Então, quando a gente pega isso, e aí, logo em seguida, José, ele, já com essas vestes que o pai deu, tem também os sonhos que Deus dá para ele, né? 2 sonhos. E ele compartilha com os seus irmãos. Aí a gente vê revestido de glória humana, por quê? Porque se eu sei que o meu irmão não gosta de mim, Deus me dá um sonho em que os meus irmãos, meu pai e minha mãe iriam estar ali meio que, não é reverenciando, mas seria ali prostrando, né, diante dele. Como assim que eu vou dar eu sei que aquelas pessoas não gostam de mim, eu vou dizer isso para aquelas pessoas. Eu vou atiçar mais a inveja, eu vou atiçar mais a ira dessas pessoas. E às vezes a gente olha para José assim, Deus foi com ele em toda a história, assim, mas a gente vê que o início é o início de uma pessoa cheia de soberba, uma pessoa cheia de si, sabe? Porque ele era o filho amado de Israel. E como filho amado, acredito que a Bíblia fala, né, que ele era aquele que
ficava vendo o que os irmãos faziam de errado e levava para o pai, né? Então, a gente vê essa questão, assim, né? Dentro da personalidade de José, a princípio, né? Então, José foi contar seus irmãos, foi contar seus sonhos para seus irmãos, que mesmo sendo algo de Deus, instigou ainda mais a inveja dos irmãos. De certo que José usava aquela veste dada pelo pai em todas as ocasiões, né? Então isso instigava o outro, levava o outro ao erro também. Não era só os irmãos de José eram errados, tinha sentimentos ruins por ele, mas a atitude, né, muitas vezes, de José também levavam eles a terem mais e mais raiva, mais e mais ira em relação a ele, né? Então, isso são as vestes que José ganhou de seu pai e que fala sobre isso, né? Sobre revestir de glória humana. E quando José ele é jogado na cova, né, pelos seus irmãos, e ali antes eles rasgam as vestes de José, ali é como se eu vejo ali o início de um tratamento de Deus sobre a vida de José. Quando você fica despido de tudo aquilo que você era diante do seu pai. E José, ele foi vendido como escravo, né? José foi vendido como escravo. E na Bíblia fala que em todo tempo o Senhor estava com José e o fazia prosperar. Tudo que ele colocava as mãos prosperava. E aqui, né, a gente pode lembrar também de uma promessa lá de Abraão para a sua descendência, né? No Gênesis 12:2 está escrito: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa que Deus também já tinha lá em Abraão, e foi para Isaac, Israel, e chegou em José também. Então Deus já tinha algo de gerações com José. Mas ainda assim, mesmo prosperando na casa de Potifar, né, ele foi para um escravo, foi para a casa de Potifar, e ali na casa de Potifar, ele administrava as coisas dele, né? Ele deu assim, ele era ele era chefe dentro daquele local, né? Potifar, ele confiava muito em José, né? Então, mesmo prosperando na casa de Potifar, José era um escravo, um servo, né? E ali a gente vê as vestes de servo, né? Porque ele foi vendido como escravo, ele se despiu da glória, né? Da glória humana, de tudo aquilo que ele era diante do pai dele, foi ser escravo, né? Em um outro momento. Então ali ele vestiu as vestes de escravos e mesmo assim, sendo colocado em um local assim de administrador daquela casa, ainda assim ele era um escravo, né? E a mulher de Potifar se encanta com José e queria se deitar com José, né? E José, ele não quis, por temor a Deus e pela fidelidade que ele tinha em relação a Potifar, em relação àquele homem que tinha colocado ele como, que tinha também confiança nele, né? Só que aqui nós observamos que José foi tentado, e não foi só uma vez, a Bíblia fala, né? Foram várias vezes que ela tentou. E também não foi só uma vez. E também foi uma forma de ser aprovado o seu caráter. E José teve temor ao Senhor. E quando a gente fala do processo de José com as vestes de escravo, nós vemos ali o Senhor trabalhando no caráter de José, moldando o caráter de José diante de algumas situações difíceis, né? E ali
A gente vê, através da vida de José, quantas situações na nossa vida que não nos coloca dúvidas em nosso coração. Quantas vezes tomamos decisões levadas pelas nossas emoções e são ações que desagradam a Deus. São nas pequenas atitudes que Deus está observando quanto nós temos temor a Ele. E José foi essa figura que teve temor de Deus, né? Ele não fez aquilo que, se a gente fosse levado pelas emoções, ele poderia ter pecado ali, ele poderia ter caído, né, na armadilha da mulher de Potifar. Quando, em Gênesis 39:10, está escrito assim, Gênesis 39:10, Nanda. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. E aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. E aí, quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. E aqui, novamente, a gente vê uma manipulação relacionada à vida de José. Os irmãos já tinham tentado contra José, manipulado algumas situações das vestes de José que levaram para o seu pai, né? Mataram um animal e colocaram o sangue ali nas vestes de José e levaram para o pai, disseram para o pai que ele estava morto. E mais uma vez aqui, José entra num cenário de manipulação, um cenário que parecia que se repetiam as mesmas coisas em um outro momento. É interessante que quando a gente viu a palavra de quinta-feira, ele falava, né, o pastor André, ele falava sobre o looping, né, da gente estar repetindo várias coisas, né. Então, aqui em Gênesis 39:10, a gente vê a mulher de Potifar. Ela foi bem maliciosa, porque ela viu que não tinha ninguém naquele lugar. Não tinha ninguém que fosse pegar os dois, se caso o José quisesse algo com ela. Mas ainda assim, ela, como ele não quis nada, mexeu ali com o ego dela, né? Ela foi e fez tudo aquilo e armou para José, toda aquela situação. E quando ele sai da presença da mulher, sua veste, em algumas traduções fala capa, fica nas mãos daquela mulher. E ela arma contra José. E podemos notar dois gatilhos para José: suas vestes na mão daquela mulher e a manipulação misturada com traição e mentira. Então aqui nós vemos um outro tipo de vestes. Agora o Senhor fala novamente de vestes relacionadas a José. Aquelas vestes de escravo na mão daquela mulher. E a manipulação, a mentira, a traição. A mistura ali, eu fico imaginando como que José conseguiu passar por tudo aquilo e não surtar, né? Eu fico imaginando o quanto de coisa que passava pela cabeça dele. Porque a gente olhando a história assim, a gente revive outros momentos da vida de José lá atrás, né? O momento onde pegam a túnica dele, jogam ele dentro da cova, e mais uma vez lá na frente ele vai ser jogado mais uma cova, no caso vai ser a prisão, né? Porque ele foi preso por causa dessa atitude, dessa armação da mulher de Potifar. José é preso e é levado à prisão, né? Só que em tudo isso eu vejo que o Senhor ele está moldando o caráter de José nesse processo.
Porque o Senhor, ele tinha uma promessa para José, ele deu os sonhos para José. E os sonhos que o Senhor deu para José, ele iria se cumprir na vida de José. Mas para isso, ele precisava deixar aquelas vestes. Se de repente, se ele tivesse ficado ali com o pai, se ele tivesse ali todo o tempo com aquelas vestes de filho amado, ele não teria sido tratado pelo Senhor. E ele não teria chegado no local que Deus queria que ele estivesse chegado. E muitas vezes a gente tem muitas vestes de glória humana dentro de nós que nós não queremos deixar. Que nós seguramos de uma forma que, mesmo o Senhor dizendo, deixa isso, deixa o seu ego de lado, deixa essa soberba de lado, deixa esse egoísmo de lado, aí nós não vemos aquilo que Deus está querendo falar para a gente. E o Senhor, ele tem que nos colocar em lugares para a gente aprender a entender de uma forma mais eficaz aquilo que ele está nos dizendo no nosso secreto. E muitas vezes a gente não sabe por que Deus nos levou para este lugar. Porque aqui no momento está falando que Deus era com José. Então, se a gente entender a palavra, não foi o diabo que levou José para ser escravo. Foi o próprio Deus, é um tratamento de Deus. E muitas vezes o Senhor, ele está nos falando isso. E sabe quando a gente pede confirmação para Deus? Deus, eu quero comprar tal coisa, me confirma fazendo isso. E ele dá 10.000 confirmações e a gente ainda não acredita que é aquilo, né? Que é para fazer aquilo. E a mesma coisa conosco, com o nosso caráter, muitas coisas que tem que ser mudadas, o Senhor está falando, filha, não é assim. Filha, não é isso que eu quero. Muda essa parte no seu caráter. E a gente está ali, continuando, achando que está tudo muito lindo, né? E a gente está vivendo de aparências. A gente está vivendo ali uma realidade que não é a realidade que Deus tem para nós. Porque nós estamos ali, sendo escravos de nós mesmos. Sendo escravos dos nossos sentimentos ruins. Sendo escravo de coisas no nosso caráter que o Senhor já pediu para ser mudado e a gente não está mudando. E Ele está ali do nosso lado nesse momento. E José foi escravo, foi mais uma vez humilhado aos olhos humanos e foi jogado numa prisão. José estava sendo moldado pelas mãos de Deus. José sendo transformado em seu caráter, sendo esmagado. Quantas vezes esse homem deve ter chorado, deve ter questionado para Deus, porque acredito que a fidelidade de José era tão grande com Deus que ele não questionava Deus, ele questionava para Deus algumas situações. Seria uma análise ruim eu dizer que José questionava a Deus, porque ele temia a Deus. E quem teme a Deus não questiona a Deus, ele questiona para Deus, né? Mas permaneceu firme, e creio que José colocava toda a sua dor diante de Deus, porque em nenhum momento na história de José falaram assim, José foi para Potifar e falou que não tinha acontecido isso, e ficou aquele mimimi ali, foi, não foi. Ele simplesmente se deixou passar pelo processo que Deus estava levando ele para passar. E ali, e diante da mentira dessa esposa de Potifar, ele seria diminuído e foi jogado em um cárcere. E aqui podemos lembrar mais uma vez dele sendo jogado na cova e sendo escravo, mas agora do carcereiro, porque lá na prisão ele foi colocado como administrador dentro da prisão, né? Ele foi levado para esse lugar. Então nós podemos ver que ele continuou sendo escravo mesmo dentro da prisão, porque ele fazia o trabalho do carcereiro. Mas precisamos lembrar que o Senhor era com ele e fazia-o prosperar em tudo que José colocava a mão. Aos olhos humanos, José foi diminuído e humilhado, mas aos olhos de Deus,
José estava sendo preparado para algo maior. E nós precisamos entender os processos que o Senhor tem na nossa vida. Muitas vezes a gente está sendo esmagado, muitas vezes o Senhor tem falado coisas conosco e tem nos colocado em lugares que é para trabalhar este nosso caráter. E muitas vezes a gente está achando que é o inimigo que está tentando agir em alguma área da nossa vida. Às vezes é o Senhor contigo, te falando, tu não vai enxergar que eu estou trabalhando no teu caráter? Que eu estou trabalhando na tua vida? E o Senhor, Ele, naquela prisão, Ele molda o caráter de José e ensinava também sobre administração. Nos 2 lugares que José passou, a gente pode ver que ele estava ali administrando a casa de Potifar e ali ajudando o carcereiro, né, fazendo o serviço do carcereiro, ele também administrava aquela parte ali da prisão, né? E naquele lugar José interpreta o sonho de 2 homens. Um era o copeiro do rei, o outro era o padeiro do rei. Eu não vou entrar em detalhes do qual era o sonho, né? Mas tudo aquilo que José interpretou aconteceu. E e José só pediu para o copeiro do rei que se lembrasse dele quando estivesse diante de Faraó. E se passaram 2 anos. José foi esquecido durante 2 anos naquela prisão. Quantas vezes você também já se sentiu esquecido em alguns lugares? Quantas vezes você chegou a achar que estava esquecido até mesmo por Deus? Imagina José questionar isso. Senhor, tu esquecestes aqui, nesse lugar, nessa prisão? E quantas vezes nós não estamos com o coração tão cheio de dor? E acredito que José também estava ali com o coração cheio de dor. E a gente se sente esquecido por Deus, quando na verdade Ele sempre esteve e está lá conosco. Então, saiba que você pode ter sido esquecido pelos homens, como José foi esquecido pelo aquele copeiro, mas não por Deus. E na hora certa, Ele vai fazer lembrar o seu nome. Amém. Porque é Ele que nos esconde muitas vezes em algum período. Mas é Ele também que lança o nosso nome nos lugares em que nós precisamos entrar. E nós precisamos entender isso hoje. Quem lança o nosso nome é Ele, quem nos esconde é Ele. E naqueles 2 anos esquecido na prisão, foi mais um período de tratamento. José já tinha sido esquecido por seus irmãos e agora mais uma vez foi esquecido naquela prisão. E a gente vê a história se repetindo. Mas depois de 2 anos o Senhor fez o copeiro lembrar de José. E lembrou no tempo certo, quando ele deu um sonho para Faraó e não tinha ninguém que conseguisse desvendar o sonho, interpretar o sonho de Faraó. Mas tinha um homem, um escravo, no cárcere, que conseguiria interpretar o sonho de Faraó. E o Senhor lembrou de José no tempo certo. Irmãos, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da gente. Não sei qual o local que você se encontra hoje, mas hoje o Senhor ele está dizendo, eu não me esqueci de você. Não sei o que Deus tem te prometido, mas Ele não esqueceu.
Muitas vezes a gente se sente como José, preso, esquecido. Talvez você se sinta até humilhado. Porque aquilo que nós viemos para o Japão buscar algo. E muitas vezes a gente não consegue aquilo que a gente veio buscar. E são sonhos. É a casa, é o carro, é a prosperidade financeira que nós viemos buscar muitas vezes neste lugar. E muitas vezes a gente questiona a Deus, o Senhor me esqueceu. Essa área aqui da minha vida não está legal, mas o Senhor, Ele está aqui para dizer aquilo que Deus queria que você estivesse buscando no Japão. Está de acordo com a realidade de hoje. O Senhor não te trouxe para este lugar para você ganhar dinheiro somente, para te prosperar. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele te prosperaria em qualquer lugar. Mas Ele te trouxe para este país, para que você tivesse um encontro com Ele. Talvez se você estivesse no Brasil, você não teria tido o encontro que você teve com Deus neste lugar. Foi este lugar de tratamento. Sabe quando a gente vê as fábricas, a gente vê, nossa, todo dia a mesma coisa. É como se a gente estivesse preso como escravo dentro daquelas fábricas. E o Senhor está trazendo hoje liberdade. Liberdade de fluir no Espírito. Liberdade de ter a presença dEle na nossa vida. O Senhor está falando conosco. As prisões, aqueles lugares, aquelas fábricas, aquele serviço que você tem e muitas vezes não satisfaz a sua vontade, mas está te moldando, está te trazendo mais perto do Senhor, daquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Permaneça, permaneça, porque existe uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Permaneça. José permaneceu fiel e temente a Deus. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, que nós possamos permanecer fiel e temente a Deus. Deus está nos dizendo hoje, filho, eu não te esqueci. Eu não te esqueci nessa prisão. Eu te trouxe para este país para te dar liberdade. Para você alcançar lugares altos em mim. Porque sem mim, nada você pode fazer. Sem mim você vai continuar sendo escravo dentro dessas fábricas. No looping de ganhar e perder, ganhar e perder, ganhar e perder. E não ser satisfeito por completo. Ah, Senhor. E José foi lembrado, Deus. Mas não foi por aquele copeiro, não. Foi por ti, Senhor. E aqui vemos mais uma vez as vestes de José sendo mudadas. Porque quando José vai, Faraó pede para o copeiro chamar José. Está escrito que José faz a barba e coloca outras vestes. Aqui vemos mais uma vez as vestes de José sendo mudadas. Porque quando chegamos diante do rei, nos é dado vestes novas. Igreja, nós chegamos diante do rei. Nós chegamos diante de Cristo. Lembra quando
Algo diferente aconteceu com você por causa de uma palavra que alguém falou. E Jesus te visitou de uma maneira diferente. Lembra quando você se aproximou do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos? O Senhor estava te dando vestes novas. Na Bíblia fala que José se barbeia e troca suas vestes para ir diante de Faraó. Interessante que a barba, naquela época, ela simbolizava, simboliza sabedoria, maturidade, masculinidade, autoridade, dignidade e liderança. E quando eu vejo esse fato específico, porque eu sempre falo que está na Bíblia ali, se está na Bíblia, porque é importante a gente analisar. Ele fez a barba. É como se ele tivesse se despindo de tudo aquilo que ele é. Tudo aquilo que ele achava que ele era. Para entrar na presença de Faraó. E nós precisamos nos despir de tudo que a gente acha que é. De tudo que a gente é e do que a gente não é, para entrar na presença de Jesus. Para entrar na presença do Rei. É isso que o Senhor está nos falando hoje. Igreja, faça barba. Troque as suas vestes para chegar diante do Rei. Às vezes a gente chega diante do Senhor com o nosso coração tão cheio de nós mesmos, que a gente não consegue colocar aquilo que não presta em nós diante de Deus, sabendo que Ele sabe que aquilo não presta em nós. Ele sabe o que presta e o que não presta em nosso caráter, em nossa vida. E a gente não entrega para Ele. E a gente se enche de autoridade. A gente se enche de uma posição de liderança, de masculinidade, como diz aqui a barba, de sabedoria diante do Rei. Não dá mais para sermos assim diante do Rei dos Reis. Nós precisamos romper e colocar a nossa dificuldade diante do altar do Altíssimo. Nós precisamos romper para que o Senhor nos dê vestes verdadeiras e limpas. Nós precisamos tirar as vestes coloridas. Nós precisamos tirar as vestes de glória humana. E José é levado até Faraó e interpreta o sonho de Faraó. E além de interpretar, ainda dá a solução do problema para Faraó. E ali ele foi usado por Deus, Mais uma vez, José recebe adornos e vestes novas. Mas essas vestes não eram vestes qualquer. Era uma veste de linho fino. E é interessante que eu fui buscar o que seria o linho fino. É símbolo de pureza, de justiça, de frutos de uma vida de obediência a Deus. É Deus dizendo para José: você foi aprovado. E quantos de nós não queremos ser aprovados pelo Senhor? Eu quero ser aprovada por Deus. E para que a gente vista esse linho fino, nós precisamos ter uma vida de obediência a Deus. Para que possamos ser aprovados por Deus, precisamos morrer. E foi o que José fez. Ele foi
morrendo a cada dia para viver em Deus, para ser obediente àquilo que Deus tinha para ele e com ele, né? Deixar verdadeiramente o velho homem e receber vestes de santidade. Será que você se enxergou nesse processo de José? Não sei quais vestes você está agora. Talvez tenha muito das vestes coloridas de José. Talvez tenha muito das vestes ainda de questionar o Senhor porque está com vestes de escravo. Onde às vezes até parece que você foi esquecido e está sozinho. Mas o Senhor está conosco. Lembre-se que você tomou uma decisão. Recentemente tivemos batismo, né? E quem não tomou, tome agora. Essa é a oportunidade. A decisão está diante de você hoje. Você quer continuar sendo escravo? Ou você quer vestir as vestes de linho fino? As vestes de quem está diante de Deus, de quem está diante do Rei. Precisamos estar sempre vestidos de linho fino, vestidos de santidade, buscando essa santidade, para que quando o noivo vier, que ele vem, não sabemos o dia nem a hora, mas o noivo vem. Igreja, nós precisamos estar preparados com o nosso azeite, para que nós não venhamos ser as noivas imprudentes que não tinham azeite, o noivo chegou e elas não estavam preparadas para as núpcias. O azeite é a unção que Deus nos dá. E unção quer dizer presença de Deus. Nós precisamos ter essa presença de Deus em nossa vida. O Senhor nos convida hoje, nesta manhã, para estarmos nos santificando, nos adornando para a volta de Jesus. Quando eu vejo essa história e todas as vestes de José, eu vejo o Senhor nos convidando como igreja para mudar as nossas vestes. Muitos estão no processo da terceira veste de José. Já chegou diante do Rei dos Reis. Agora precisa se adornar e receber as vestes de linho fino, as vestes de santidade. Que nós venhamos nos analisar, e colocar diante de Deus aquilo que ainda precisa ser mudado em nosso caráter, em nossas atitudes, em nossas falas. Santifique-se. Santifique-se. É o que o Senhor pede para nós como igreja nesse tempo. Vestes de linhos finos. Vestes de santidade. Que nos revistamos da presença de Deus. Da presença do Espírito Santo em nossa vida. E assim sejamos, agora e sempre. Quando eu estava organizando essa mensagem, o Espírito Santo ia falando ali ao meu coração, uma palavra muito forte veio ao meu coração sobre despertar a igreja. E a palavra diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo resplandecerá sobre ti. E eu creio que é isso que o Senhor quer
de cada um de nós. Aquele que está com vestes ainda de escravo, que venha aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador nesta manhã. E venha receber vestes novas. Venha se barbear, porque vai ter um encontro com o Rei dos Reis nesta manhã. O Senhor tem nos chamado para esse tempo. O Senhor tem nos chamado. O Senhor tem colocado sonhos. O Senhor tem colocado pessoas para falar contigo a respeito daquilo que Ele quer. E hoje o Senhor está aqui dizendo: venha. Venha que eu quero te dar vestes novas. Você não veio para este lugar para ser escravo. Você veio para ganhar liberdade em mim. Liberdade de fluir no meu espírito. Desperta, igreja, porque o noivo vem. O noivo vem buscar a sua igreja. E com a história de José, as vestes que o Senhor foi mudando neste homem, uma coisa foi importante, foi não sair da presença. Foi obedecer a Deus, que é o significado daquilo que Deus quer nos dar hoje. Vestes novas, vestes de obediência. Como é difícil a gente obedecer a Deus na totalidade daquilo que Ele tem nos falado e está nos entregando dia após dia. E a gente vai deixando para depois aquilo que Deus já quer nos entregar hoje. Porque a gente não entende a mensagem que Ele está passando. E muitas vezes a gente vai procurar respostas daquilo que Deus já te entregou a resposta em outras pessoas. E o Senhor já te deu o caminho. O Senhor já te deu a direção. Que nessa manhã a gente possa decidir por estar diante do Rei. E aqueles que já se veem nesse momento, com vestes ali, que está diante do Rei, que possa vir querer as vestes de santidade, as vestes de estarmos limpos a cada dia, a nos limparmos. E nós só vamos fazer isso quando nós nos alinharmos com a palavra de Deus. Nada foge da palavra de Deus. Creio que é isso que o Senhor queria nos entregar nesta manhã.